Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com este evangelho tão bonito de João, capítulo 6, versículos de 41 a 51, temos a alegria de assim celebrar o domingo, 19º domingo do tempo comum, onde a igreja nos faz recordar o Cristo, pão vivo do céu, que ocupa um lugar central na liturgia de hoje. Dentro desse domingo, se participarmos da missa, vamos também ouvir a primeira leitura do livro dos Reis, onde o profeta Elias, depois de ter padecido tantas dificuldades junto à rainha Jezabel, entrou no deserto e, lamentando profundamente a sua existência, vai desejar para si pedir a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. E ali então, ele, ao lado de uma árvore, de um junípero, adormece. De repente o anjo de Deus o acorda, abre os olhos, tem um pão debaixo junto de si e um jarro com água, come, bebe, torna a dormir, mas o anjo por uma segunda vez o acorda e lhe diz: Levanta-te, tens um longo caminho a percorrer. E assim Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar no Horebe, o monte de Deus. Esta imagem é belíssima, porque faz recordar também a nossa vida. Quantas vezes também nós estamos cansados, desanimados e tentamos procurar resolver as situações do nosso jeito e acabamos sendo insensatos. De outro lado, como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa deste alimento. Por isso, o próprio Jesus, neste final de semana, vem ao nosso encontro nos recordar que Ele é o alimento para os que estão desanimados, cansados, angustiados. Ele mesmo diz: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sob os vossos fardos, eu vos aliviarei. E na Eucaristia, de um modo muito especial, o Senhor, no seu corpo e no seu sangue, nos dá a força necessária para continuar a caminhada com esperança e ânimo. O Monte Santo, para o qual o profeta Elias se dirige, é uma imagem do céu. Os 40 dias representam a longa viagem que vem também a ser a nossa passagem pela terra. Uma viagem semeada também de tentações, de cansaços, de dificuldades, por vezes até nos fazem fraquejar o ânimo e a esperança. Mas de uma maneira muito semelhante como o anjo que leva o pão e a água para Elias, a igreja nos convida a nos alimentar a alma com o pão totalmente singular que é o próprio Cristo presente na Sagrada Eucaristia. Nele nós encontramos sempre as forças necessárias para chegarmos até o céu, apesar da nossa fraqueza.
E por isso hoje temos de agradecer ao Senhor por todas as ajudas que nos oferece ao longo da nossa vida, especialmente na comunhão. E este agradecimento se dá especialmente pela maneira como nós comungamos, com consciência, com devoção, crendo firmemente que este alimento aumenta a nossa busca pela santidade. Jesus deixa muito claro no Evangelho: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Há uma grande diferença, portanto, no maná para a Eucaristia. O maná, como Jesus faz recordar no Evangelho, foi dado por Deus durante um longo caminho do deserto até chegar à terra prometida, e a Eucaristia, verdadeiro pão que desce do céu, é capaz de nos manter em vida por um momento e mais ainda, não só até o encerrar da nossa vida na morte, mas nos manter vivos para sempre no céu. O que podemos fazer? Podemos muitíssimo amar a Eucaristia. E o amor à Eucaristia se manifesta de muitas maneiras, especialmente quando participamos da missa, comungamos piedosamente, quando recebemos a bênção solene do Santíssimo Sacramento, a oração que fazemos diante do sacrário, as genuflexões bem feitas, gestos de verdadeira adoração e fé, e assim receber Jesus na Eucaristia como se fosse a coisa mais grandiosa da terra, e de fato é. Devemos ser almas eucarísticas e ter no nosso centro do pensamento, da vida, da esperança, o sacrário. É dali que nos vem a santidade, é dali que nos vem a força para o nosso apostolado. Santo Agostinho, grande santo da Igreja, faz recordar que este pão que Jesus fala exige uma fome interior. Ele é o pão descido do céu que nos faz assim crer nele. E, com efeito, claro, comer o pão vivo significa acreditar em Jesus. Quem crê come, diz Santo Agostinho, e é saciado de modo invisível. E, igualmente, de modo invisível, renasce. Ele renasce a partir de dentro e no seu íntimo torna-se um homem novo. Esse é o efeito da Eucaristia. E por isso nós devemos receber Jesus na Eucaristia com grande graça, com grande empenho, sem esmorecer, sem nos faltar o ânimo de realmente estar ali. Não por acaso a Igreja fala que a Eucaristia, maior sacramento, é o centro e o lugar mais alto de todos os outros. E a presença de Cristo na Eucaristia tem uma eficácia sobrenatural infinita, e quando nós comungamos na Eucaristia, ali nos identificamos com Jesus. Assim como aqueles dois pedaços de pão se juntam e formam o corpo de nosso Senhor, aquelas gotas de vinho formam o sangue de nosso Senhor, ou, como diz São Cirilo de Alexandria, assim como quando se juntam dois pedaços de cera e com o fogo se derretem, dos dois se formam uma só coisa, assim também acontece na nossa alma quando participamos da comunhão pelo corpo e sangue de nosso Senhor. O efeito da Eucaristia na nossa alma, portanto, é exatamente a nossa intimidade com Jesus, nos fazendo assim caminhar e afastar-se de tudo que nos leva à morte, do pecado. A Eucaristia nos livra dos pecados veniais, que causam a debilidade e até doença na alma. A Eucaristia pode nos preservar dos pecados mortais que nos ocasionam a morte. E por isso devemos com frequência, ou até diariamente, fazer a comunhão espiritual e muito especialmente também a comunhão sacramental. Por quê? Porque Jesus enriquece a nossa alma com uma graça infinita de virtudes e, por fim, penhor de vida eterna. Tal como o alimento natural permite que o nosso corpo cresça, a Eucaristia aumenta a santidade e a união com Deus. E por que a participação do corpo e do sangue de Cristo não faz senão outra coisa? Porque nos faz transfigurar naquilo que nós recebemos. Hoje pedimos ao Senhor a graça de não comungar de qualquer modo, de não sermos indiferentes diante do alimento eucarístico. Que esta comunhão nos ajude a viver uma vida verdadeiramente familiar, nos faça seguir um trabalho firme, alegre, com perfeição, e assim com sentido sobrenatural
lutar e vencer diante das dificuldades e tropeços da vida. Que a Eucaristia seja de fato fonte de vida e de santidade. E o que faremos na presença de Jesus? Sempre amaremos. Como um pobre na presença de um rico, vamos pedir. Como um doente na presença do médico, apresentar as nossas misérias. Como um sedento que está diante de uma fonte de água cristalina, apresentar também a nossa sede de Deus. Que Jesus Eucarístico nos ajude firmemente a viver a nossa vocação, participando firmemente dos caminhos que o Senhor prepara para nós. Deus te abençoe.